Hoje estudaremos o Salmo 36. O texto de hoje nos fala sobre que tipo de seres nós, humanos, realmente somos, e também nos diz que Deus manifestará a sua benignidade para salvar esses seres humanos, e fala sobre o resultado da benignidade de Deus, isto é, o resultado da obra de salvação do Messias Jesus, e ainda nos diz que o povo de Deus, que recebeu a salvação, viverá sob o amor, a misericórdia, a compaixão e o cuidado de Deus. Então, o que a palavra nos diz? Hoje, queremos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje nos fala sobre que tipo de seres nós, humanos, somos. Nos versículos 1 a 4 do Salmo 36 de hoje. Diz a Escritura: a transgressão do ímpio diz no meu coração, não há temor de Deus perante seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A transgressão do ímpio diz no meu coração. Primeiro, aqui a primeira pessoa eu refere-se a Davi, representando todos nós, seres humanos, que somos corruptos, decaídos e onde o pecado reina. Além disso, se traduzirmos literalmente a transgressão do ímpio diz no meu coração, podemos dizer que há um oráculo de pecado perverso dentro do meu coração. Mas essa palavra, oráculo, é extremamente difícil. Este oráculo é chamado de Neum em hebraico, e aparece cerca de 370 vezes em toda a Bíblia, sendo usado principalmente na expressão idiomática oráculo do Senhor, ou seja, diz o Senhor. Em resumo, isso é como um selo oficial que os profetas colocavam no final de uma sentença após proclamarem a palavra de Deus, para garantir a autoridade e a certeza daquela palavra. Em outras palavras, isso não é um pensamento ou opinião pessoal do próprio profeta, mas uma proclamação absoluta que veio da boca de Deus, dada por ele. Não, isso é uma palavra e um mandamento com a autoridade absoluta de Deus. Portanto, significa que vocês devem ouvi-la atentamente e devem agir em total submissão a ela. Mas aqui, essa palavra sagrada é aplicada ao pecado perverso. Ou seja, há um oráculo de pecado perverso dentro do meu coração. Não, significa que nas profundezas do meu coração há ordens, palavras, incitamentos, impulsos e sussurros dados pelo pecado perverso. Como se tivesse uma autoridade absoluta como a palavra de Deus, ou melhor, existe um oráculo de pecado tal que não se pode senão obedecer a ele. Como isso lhe parece? Certamente, esta é uma expressão de personificação, denunciando a realidade aterradora de que o pecado reina e dá ordens dentro de nós, seres humanos, dominando a pessoa. Ou seja, expressa de forma satírica o fato de que o pecado perverso dá ordens dentro do coração humano como se fosse Deus, e governa como um rei com autoridade absoluta. É verdade. Se olharmos calmamente para o interior de uma pessoa, vemos o pecado sussurrando, impulsionando, incitando e ordenando entre nós, como se fosse um rei. Ei! Só desta vez feche bem os olhos e beba álcool. Ei! Esta semana, em vez de ir à igreja, vá passear na montanha. Assim, podemos ver que o pecado está sempre sussurrando, impulsionando e ordenando. Paulo também, em Romanos 5:21, diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, expressando como se este pecado estivesse sentado em seu trono dando ordens, como se fosse um rei. Também em Romanos 7:23, diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui, lei significa um princípio que possui força coercitiva. Ou seja, ele confessa como se o pecado possuísse uma força e autoridade coercitivas absolutas que o dominam à força e o arrastam à força, independentemente da vontade de seu coração. Desta forma, podemos ver que todo e qualquer ser humano vive sob a autoridade absoluta do pecado, rendendo-se a ele e gemendo, e o texto de hoje fala exatamente sobre isso. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Aqui, seus, refere-se ao ser humano corrupto e decaído que vive gemendo sob o oráculo do pecado, isto é, sob os sussurros, impulsos e ordens do pecado, rendendo-se à sua autoridade. Não, refere-se ao ego interior do ser humano corrupto e decaído que vive rendido à autoridade do pecado, ou seja, ao ego que está dentro de mim. Paulo também, em Romanos 3:18, cita o texto de hoje dizendo: não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, Romanos 3 é um capítulo representativo que trata da corrupção e da queda humana. Aqui, Paulo declara que não há um justo, nem um sequer, e então cita várias passagens do Antigo Testamento para provar o quão corrupto e decaído é o ser humano.
A conclusão final dessa argumentação é justamente este versículo do texto de hoje. Portanto, Paulo usa este versículo dos Salmos para descrever o estado de depravação universal em que se encontram todos os seres humanos, sejam judeus ou gregos. Em outras palavras, Paulo viu que o seu mencionado hoje refere-se ao ego interior do ser humano corrupto e decaído que vive rendido à autoridade do pecado. Além disso, aqui perante os olhos simboliza a perspectiva daquela pessoa, suas prioridades de vida, seus critérios de julgamento de valores e seus padrões de comportamento. Ou seja, aqui, não há temor de Deus perante seus olhos significa que, diante dos olhos do ego interior humano, a própria existência de Deus nem sequer entra no cálculo. Dito de outra forma, o ego interior humano, ao realizar qualquer ato, está cativo do oráculo e da ordem do pecado, e por isso age seguindo apenas os desejos corruptos e decaídos. Embora devesse, por direito, temer e estar consciente de Deus, que é o Criador, não faz nada disso, e age seguindo apenas os desejos corruptos e decaídos. Pois bem, esta palavra está nos dizendo que tipo de seres nós, humanos, realmente somos. Não, é que nós, seres humanos, desde o jardim do Éden, tornamo-nos tão corruptos e decaídos que vivemos cometendo todo tipo de pecados. Por exemplo, vendo a guerra entre Irã e Israel desta vez, vi que derrubaram a estátua de Jesus que estava erguida, pisaram nela com os pés e golpearam o seu rosto com um machado, ridicularizando e blasfemando contra Deus e o cristianismo. Isso é perguntar onde Deus está. Dizem que o cristianismo em que vocês acreditam é todo falso, e que é apenas uma ilusão inventada e criada por alguém para fins religiosos. Assim, nós, seres humanos, apesar de sermos criaturas de Deus, somos seres que não sabem reconhecer minimamente a existência de Deus, nem sabem como louvá-lo e exaltá-lo, ou melhor, não sabem como temer a Deus nem um pouco. Então, por que o ser humano não teme a Deus? Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. Esta frase usa a conjunção hebraica que, falando sobre o motivo pelo qual o ser humano corrupto e decaído não teme a Deus. Entretanto, esta frase é considerada uma das passagens mais difíceis e enigmáticas de traduzir na Bíblia hebraica. Isso porque as negações não e nem, presentes em algumas traduções, não existem no texto original hebraico, sendo apenas termos negativos adicionados na tradução pelo sentido contextual. Ou seja, se traduzirmos esta frase literalmente de novo, podemos dizer, porque ele, em seus próprios olhos, procura o seu pecado e, fingindo odiá-lo, engana a si mesmo. Desta forma, a palavra traduzida como lisonjear-se no texto de hoje significa adular, enganar, classificar. Nesse sentido, esta palavra mostra o erro de auto-objetivação do ser humano e, mais ainda, a sua auto-ilusão. Ou seja, mostra o erro de auto-objetivação de procurar o próprio pecado não com os olhos de Deus ou com a sua palavra, mas com os seus próprios olhos. Por exemplo, em um quarto escuro, a poeira não é bem vista. No entanto, quando a forte luz do sol da manhã brilha através das frestas da janela, pode-se ver toda a poeira que estava no quarto sendo revelada. Da mesma forma, quando nós, seres humanos, nos colocamos diante da luz intensa que são os olhos de Deus, todo o pecado que habita em mim acaba sendo revelado detalhadamente. Mas, como isso não acontece e a pessoa olha para si mesma através do filtro distorcido de seus próprios olhos, através desse filtro seu pecado abominável acaba sendo todo peneirado e escondido, restando apenas a sua própria justiça. Como resultado, surge também a aparência de autoilusão, onde a pessoa classifica a si mesma e se engana, achando que é muito mais justa e sem pecados do que as outras pessoas. Dessa forma, pensa que, mesmo que Deus exista e haja o julgamento de Deus, ele jamais conseguirá descobrir os seus pecados e, além disso, nem os odiará. Assim, por serem pessoas que enganam a si mesmas, os seres humanos não temem a Deus. Eu também, quando estava no ginásio, se o pastor dizia, todos nós somos pecadores, eu pensava comigo mesmo, por que eu sou um pecador? Não posso dizer que sou alguém bom, no meu nível? Claro, pensei assim porque, naquela época, eu não sabia bem o que era o pecado, não conhecia Deus e não sabia sobre o julgamento de Deus. No entanto, mais tarde acabei sabendo que a coisa chamada pecado não se refere apenas a erros morais, mas o fato de a relação com Deus ter sido cortada é a própria raiz e essência do pecado. Ou seja, passei a saber que coisas como eu ter deixado Deus e não o louvar, não amar a Deus fervorosamente, viver de acordo com a minha ganância e avidez, e não conseguir perdoar e amar os meus inimigos, tudo isso é pecado. Não, passei a perceber que tudo na minha vida era pecado. Desta forma, o ser humano é um ser que não sabe o que é o pecado, que se ilude achando que é justo e que engana a si mesmo, e, como resultado, não teme a Deus nem um pouco. Mas, na realidade, que tipo de seres somos? As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem.
Aqui, as palavras da sua boca é uma expressão sinedótica, representando as palavras, ações, pensamentos, sentimentos e tudo mais do ser humano. Aqui, entre essas coisas, foca-se especialmente nas palavras que o ser humano profere. Ou seja, o ser humano é tal que, basta abrir a boca, e de seus lábios jorram todo tipo de mentiras, enganos, fraudes, violência, ilegalidade, injustiça e maldade. Não, tudo que o ser humano pensa, fala e faz é maldade, fraude, mentira, traição, libertinagem e ilegalidade. Além disso, aqui entender, sabedoria, refere-se a viver acreditando que Deus existe, louvando-o e exaltando-o, ou seja, viver temendo o julgamento de Deus. E aqui fazer o bem refere-se a viver conscientemente diante de Deus, seguindo a sua palavra, ou seja, afastar-se dos pecados que o nosso Deus odeia e contra os quais se ira, e, além disso, viver compreendendo, perdoando, sendo atencioso com os outros e até amando os inimigos. Mas o ser humano é um ser que nem sabe como agir com tal sabedoria ou bem, ou melhor, é um ser que cessou tal sabedoria e prática do bem. Não se trata de alguém que, vejamos, às vezes age com sabedoria e outras vezes age tolamente, ou que às vezes faz o bem e outras vezes faz o mal. Pelo contrário, é um ser que pratica apenas atos malignos, de onde exala todo tipo de mau cheiro, de modo que não pode se aproximar nem se colocar diante de Deus, ou melhor, é um ser que não tem escolha senão morrer ao receber o julgamento eterno. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Até mesmo em sua cama pensa, planeja e projeta malícia. Desde a sua cama pensa, ei, como posso tirar todo o dinheiro que aquele sujeito tem? Ei, como posso ocupar uma posição melhor, um lugar melhor do que aquele sujeito? Assim sempre máquina e pratica apenas a maldade. Quem é assim? Justamente nós, seres humanos, somos assim. Desta forma, o ser humano é um ser que não pode ser remediado, que não pode ser curado, que jamais poderá ser salvo por si mesmo. Não, desta forma, nós, seres humanos, somos seres que não têm escolha senão receber o julgamento de Deus e morrer eternamente. Em segundo lugar, o texto de hoje nos diz que Deus manifestará a sua benignidade para salvar esses seres humanos. Nos versículos 5 e 6 do Salmo 36 de hoje. Diz a Escritura, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Agora, diz que quando chegar o tempo, a benignidade e a fidelidade de Deus transbordarão até acima dos céus e nas nuvens. Aqui, misericórdia, benignidade, representa o amor pactual de Deus, e aqui fidelidade representa a sinceridade de Deus em relação a esse amor pactual. Ou seja, Deus escolheu o seu povo antes da eternidade e tem estabelecido um plano de salvação para salvar esse povo. Esse plano de salvação consistia em enviar o seu Filho unigênito e fazê-lo morrer derramando o seu sangue na cruz, para que todo aquele que nele crer tenha todos os pecados removidos e seja declarado justo gratuitamente, sendo assim salvo. Então, quão grande deve ser o amor por nós para entregar o seu Filho unigênito e fazê-lo morrer até derramar o seu sangue na cruz? Isto é a benignidade de Deus, o seu amor pactual. E o fato de ele não alterar nem desistir de tal amor pactual, mas realizar tudo com todo o empenho, isto é a fidelidade de Deus, ou seja, a sua sinceridade. Diz que, quando chegar o tempo, tal benignidade e fidelidade de Deus transbordarão até acima dos céus e nas nuvens. Dito de outra forma, quando chegar o tempo, conforme o plano de salvação de Deus, o seu Filho unigênito virá e morrerá derramando o seu sangue na cruz, removendo todos os pecados do povo escolhido e declarando-os justos gratuitamente, salvando-os. Então, tal benignidade e fidelidade de Deus transbordarão até acima dos céus e nas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Aqui, a tua justiça pode ser dita como referindo-se, em primeira instância, à retidão de Deus, como seu amor, compaixão, perdão, misericórdia e santidade que se manifestam através da obra do seu Filho unigênito. No entanto, em última análise, pode-se dizer que também se refere à justiça de Deus que remove todos os pecados de todo aquele que crê no mérito do sangue do Filho unigênito e os declara justos gratuitamente, ou melhor, a justiça que é revestida sobre esses pecadores. Ou seja, quando chegar o tempo, o Messias Jesus virá a esta terra e morrerá derramando seu sangue na cruz para salvar o seu povo. Então, tal retidão de Deus, como o seu amor, compaixão, perdão e misericórdia, será como as montanhas de Deus.
Aqui, como as grandes montanhas, montanhas de Deus, pode ser considerada uma expressão superlativa, significando que será como as maiores montanhas ou as montanhas mais altas entre todas as criadas por Deus. Ou seja, o amor, a compaixão, o perdão e a misericórdia de Deus que se manifestarão devido à obra do Messias Jesus transbordarão tanto quanto aquelas grandes montanhas. Não, e ao mesmo tempo, a justiça de Deus que é revestida sobre os pecadores devido à obra do Messias Jesus transbordará tanto quanto aquelas grandes montanhas. Além disso, aqui os teus juízos significa que a tua retidão e equidade, referindo-se ao princípio de governo do Messias Jesus. Ou seja, quando o Messias Jesus vier como rei e governar e dirigir o seu povo, a equidade, o amor e a graça do Messias Jesus transbordarão sobre toda esta terra como aquele grande mar. Ou seja, como resultado da obra de salvação do Messias Jesus, aqueles que recebem a salvação transbordarão sobre toda esta terra, e então o seu governo e equidade também transbordarão sobre toda a terra. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Mas aqui surge subitamente a palavra animais. Este é um recurso para mostrar de forma maximizada quão imensa é a paciência e o amor pactual de Deus para com o ser humano que o confronta. Ou seja, enfatiza que Deus é alguém que transborda de amor, cuidando, alimentando e vestindo até mesmo um animal ignorante e sem razão. Dito de outra forma, assim como Deus, com tal amor imensurável, alimenta e protege até mesmo um animal do campo, Ele protegerá a vida de pessoas como nós, que nem conhecem o Deus que as criou e que vivem cometendo todo tipo de pecados longe de Deus, agindo como se fossem animais. Certamente, aqui, conservas, proteges, significa salvar, e é uma expressão sinedótica que representa toda a graça e as ações de Deus concedidas ao seu povo. Ou seja, esta palavra diz que agora, quando chegar o tempo, devido a essa obra do Messias Jesus, pessoas que eram como animais, ou melhor, que viviam como animais, receberão a salvação e passarão a viver sob a sua proteção, provisão e resposta. Em terceiro lugar, fala sobre o resultado da benignidade de Deus, isto é, o resultado da obra de salvação do Messias Jesus. Nos versículos 7 a 9 do Salmo 36 de hoje. Diz a Escritura: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Por quente está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Aqui, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas representa que as vidas que viviam em meio a todo tipo de sofrimento, dor e tribulação nesta terra finalmente passarão a viver em descanso e paz dentro do nosso Deus, assim como os pintinhos encontram descanso e paz sob a sombra das asas da galinha-mãe. Ou seja, esta palavra nos diz que quando chegar o tempo futuro, as vidas salvas através do Messias Jesus não apenas obterão descanso e paz em Deus, mas também louvarão e exaltarão o amor pactual de Deus que as salvou. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Aqui, a gordura da tua casa e a corrente das tuas delícias, Éden, são expressões sinedóticas, referindo-se à graça, às coisas boas, à abundância, à alegria e ao prazer que Deus concede ao seu povo salvo. Ou seja, refere-se à vida eterna, ao corpo espiritual da ressurreição, à abundância, fartura, alegria, prazer, paz, descanso e consolo do reino dos céus, a todas essas coisas. Ou seja, esta palavra nos diz que agora, no futuro, quando chegar o tempo, como resultado da obra de salvação do Messias Jesus, viveremos desfrutando exatamente das mesmas delícias que o ser humano desfrutava no jardim do Éden, antes de ser corrompido e decair. Dito de outra forma, as vidas que viviam em meio a todo tipo de sofrimento e tribulação nesta terra, agora, quando chegar o tempo, como resultado da obra do Messias Jesus, passarão a viver em meio à graça e a todo tipo de coisas boas, abundância, alegria e prazer concedidos por Deus. Ora, como está agora esta profecia? Podemos ver que esta profecia está presente entre nós. Ou seja, podemos ver que a graça e todo tipo de coisas boas, abundância, alegria e prazer que Deus concede estão presentes entre nós. No entanto, tal profecia será plenamente cumprida e realizada naquele reino dos céus. Sendo assim, por que acontecerá desta forma? Por quente está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Esta palavra fala sobre o anseio por tais bênçãos mencionadas no versículo anterior, a base que traz tais bênçãos e o seu motivo. Aqui, a vida deve ser pensada dentro da relação com Deus. Ou seja, nós, seres humanos, por termos pecado no jardim do Éden, podemos ser ditos como mortos espiritualmente, com a relação com Deus já cortada, e como aqueles que estão caminhando para a morte eterna, para a eterna segunda morte, para o lago de fogo do inferno.
No entanto, Deus enviou o seu Filho unigênito a esta terra e o fez morrer derramando o seu sangue na cruz, para que todo aquele que nele crer possa escapar daquela morte espiritual e viver novamente. Ou seja, ele permitiu que aquela relação com Deus, que havia sido cortada, fosse restaurada novamente. Dito de outra forma, qualquer um que crê no mérito do sangue de Jesus Cristo pode ser dito como alguém que escapou da morte espiritual e foi transferido novamente para a vida eterna. Este é justamente o significado de vida mencionado no texto de hoje. Ou seja, esta palavra significa que tal vida do ser humano depende de se crer ou não no mérito do sangue do Messias Jesus, enviado por Deus. Sobre isso, Davi diz mais uma vez o seguinte: na tua luz veremos a luz. Aqui, a primeira luz significa a própria luminosidade, simbolizando o Messias Jesus que viria a esta terra no futuro. Ou seja, como também é dito no Evangelho de João, pode-se ver que esta palavra se origina da situação em que o ser humano se encontrou após pecar no Jardim do Éden, isto é, daquela escuridão e trevas. Em outras palavras, o Messias Jesus é aquele que vem a esta terra justamente para salvar o ser humano de tal situação. Ou seja, significa que o Messias Jesus é aquele que faz recuar tal escuridão e trevas em que o ser humano se encontra, assim como as trevas recuam quando a luz chega. Portanto, o texto de hoje diz que dentro daquela luz, falando novamente, dentro do Messias Jesus, os que foram salvos passarão a ver a luz. O que isso significa? Resumindo, se a primeira luz que aparece no texto de hoje simboliza o Messias Jesus, a segunda luz que aparece refere-se à luz no sentido de contraste com a escuridão e as trevas em que o ser humano se encontrava. Ou seja, o significado da segunda luz que aparece indica que os salvos escaparão daquelas trevas e escuridão e passarão a habitar naquela luz que é o oposto da escuridão. Dizendo isso em poucas palavras, significa que aqueles que se encontravam em meio ao sofrimento, tribulação, dor, tristeza, morte e perdição, devido à obra do Messias Jesus, escaparão dali e finalmente obterão a bem-aventurança da vida eterna, vivendo para sempre naquele reino dos céus. Por fim, nos diz que o povo de Deus, que recebeu a salvação, viverá sob o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus. Nos versículos 10 a 12 do Salmo 36 de hoje, diz a Escritura: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, são derrubados, e não se podem levantar. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Aqui, os que te conhecem refere-se ao povo de Deus que acredita que Deus existe, acredita no seu governo e domínio, e também acredita que Deus os salvou enviando o seu Filho unigênito. E aqui, os retos de coração também refere-se ao povo de Deus que recebeu a salvação ao crer no mérito do sangue do Filho unigênito enviado por Deus, sabendo e confessando que, por causa do pecado, estava destinado a morrer eternamente. Ou seja, esta palavra diz que, como resultado da obra messiânica, o povo de Deus salvo continuará a viver sob o amor, a misericórdia, a compaixão e o cuidado de Deus, e em comunhão com Ele. Ou seja, se o povo de Deus salvo clamar em meio ao sofrimento, Deus dirá: eis-me aqui, e os ouvirá e responderá: não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, são derrubados, e não se podem levantar. Aqui, o pé dos soberbos e a mão dos ímpios são expressões sinedóticas, representando todo o sofrimento e tribulação que o povo de Deus enfrenta enquanto vive nesta terra. Ou seja, esta palavra também diz que, como resultado da obra do Messias Jesus, o povo de Deus salvo viverá sob o amor e o cuidado de Deus, portanto, viverá feliz, escapando de tais sofrimentos e tribulações. Ora, então, como está agora esta profecia? Certamente, podemos ver que tal profecia está conosco agora. Ou seja, podemos ver que para todo aquele que crê no mérito do sangue de Jesus Cristo, Deus está presente, fazendo dele o seu templo, protegendo e cuidando dele. Não, podemos confirmar que todo aquele que crê no mérito do sangue de Jesus Cristo vive em liberdade, escapando da sedução e do ataque de Satanás. No entanto, certamente, tais profecias também só serão plenamente cumpridas e realizadas após a entrada naquele reino dos céus. Mas o que acontecerá com os ímpios? Ali caem os que praticam a iniquidade, são derrubados, e não se podem levantar. Aqui, os que praticam a iniquidade refere-se aos incrédulos que não acreditam que Deus existe, não acreditam no seu governo e também não acreditam no mérito do sangue do Filho unigênito. Além disso, este ali significa lá, naquele momento, podendo referir-se ao Messias Jesus ou ao tempo do Messias Jesus. Também, este caem, caíram, é um pretérito profético, indicando a certeza do futuro.
Ou seja, os incrédulos que não acreditam na existência de Deus nem no seu plano de salvação certamente tropeçarão naquele Messias Jesus. Dito de outra forma, os incrédulos não conseguirão aceitar o Messias Jesus como seu Salvador e Deus, mas, pelo contrário, se sentirão ofendidos e tropeçarão. Seja como for, o texto de hoje proclama que aqueles que tropeçarem devido ao Messias Jesus serão derrubados e não poderão se levantar novamente. Aqui, derrubados, lançados por terra, significa ser lançado fora, advertindo que eles serão lançados naquele eterno lago de fogo do inferno. E aqui, não se podem levantar indica que jamais poderão escapar daquele lago de fogo do inferno. Ou seja, se aqueles incrédulos não crerem no Messias Jesus e tropeçarem, serão lançados naquele eterno lago de fogo do inferno e jamais poderão sair de lá. A transgressão do ímpio diz no meu coração: Jesus! Obrigado. Muito obrigado. Eu te amo. Agradeço e rendo graças por teres vindo a esta terra há 2000 anos, assumindo um corpo de carne, e por nos teres salvo ao morreres derramando o teu sangue na cruz. Vemos que agora, entre nós, como resultado da obra de Jesus, a benignidade, a fidelidade, a justiça e a equidade do nosso Deus estão transbordando sobre toda esta terra. Verdadeiramente, concede-nos a bênção para que sejamos aqueles que se alegram com tal salvação e que entram naquele reino dos céus ao crer no mérito do sangue de Jesus Cristo. Oro abençoando em nome de Jesus. Amém.